Turma do Propósito, e aí, meu amado irmão, tudo bem com você? Espero que sim. O capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias, buscar mudar, são os objetivos do nosso grupo Propósito. Hoje, no capítulo 11, nós vamos ver um pouquinho daquilo que eu falei para os irmãos lá no início, quando começamos a estudar o livro de Isaías. Falei que Isaías é conhecido como profeta messiânico. É impossível ler Isaías e não perceber Jesus em suas páginas. Apesar de Isaías ter sido escrito 750 anos antes do nascimento de Jesus. E isso é impressionante, meus irmãos, porque você vai perceber no capítulo 11 que fala claramente de Jesus. No capítulo 10, diz o Senhor, através do profeta Isaías, que a Síria viria como uma navalha. Ela iria decepar a casa de Davi. Então você imagina aqui a casa de Davi, uma árvore frondosa, onde Deus havia trazido suas bênçãos, derramado suas bênçãos, e agora o Senhor parece decepar, abortar aquela ideia de que Davi teria um descendente que sentaria no trono para sempre. Mas as promessas do Senhor são fiéis e verdadeiras, e elas sempre se cumprem, porque o Senhor é zeloso para cumprir a sua palavra. E no capítulo 11 nós percebemos que Jesus é o cumprimento da profecia. Diz assim no versículo 1 do capítulo 11: do tronco de Jessé, pai de Davi, sairá um rebento das suas raízes, um renovo. Vai sair dessa linhagem algo novo, desse tronco decepado vai sair uma nova raiz, um novo broto. E olha a descrição: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Lembra dos títulos que ele recebeu? Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Tudo isso fala sobre Jesus. E aqui fala que esse rebento que viria seria diferente, ele seria cheio de um Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento, Espírito de temor do Senhor. Meu irmão, nada mais é do que o Espírito Santo de Deus. Aquele que tem o Espírito Santo e é cheio do Espírito, como foi Jesus Cristo, ele tem em si todas essas características. O Senhor Jesus, ele teve em si a plenitude de Deus. A Bíblia nos diz que nós vimos a glória de Deus, vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Deus se tornou homem, os nossos olhos viram e nós não morremos. Nós tivemos o privilégio de ter um Deus andando entre nós. Esse rei que viria, seria diferente em todos os aspectos, não só na sua condução, porque apesar de Davi ter sido um rei maravilhoso, ele errou. Salomão ter sido mais sábio, ele errou. Tantos reis bons da casa de Davi se levantaram, mas todos eles a Bíblia faz questão de mostrar, porque Deus deixa claro na história bíblica de que o Senhor é que conduz a história, porque se dependesse dos homens, dos seus erros, o plano de salvação não daria certo. Mas só dá certo porque existe um renovo, existe algo diferente que brotaria dessa raiz, um ser único, um rei único, alguém que poderia de fato nos representar, e esse alguém é Jesus. Continuando, diz aí as características, vai ouvindo, meu irmão, e percebendo Jesus nesses versos. Versículo 3, deleitar-se-á no temor do Senhor, ou seja, o prazer dele estará na lei do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo ouvir os seus ouvidos. E de fato Jesus se conduziu assim. Jesus nos deixou o exemplo de como devemos nos conduzir por fé. Jesus não via empecilhos ou obstáculos em nada. Mesmo que fosse uma tormenta, ele caminhava sobre o mar. A morte não era impedimento para ele. Tudo era possível porque ele confiava, ele cria de fato no Senhor. E as obras que Jesus fez pelo poder do Espírito Santo, nós também podemos fazer, porque esse Espírito que estava sobre Jesus, está hoje sobre a igreja. Ele foi para o Pai e mandou que esse mesmo Espírito estivesse sobre nós. Tanto é que a Bíblia afirma que os sinais vão acompanhar os que creem. Nós não devemos ser guiados por aquilo que vemos. Jesus também não repreendia segundo o ouvido de seus ouvidos, ou seja, ele não cedia à pressão. Muitos homens queriam que ele condenasse, que ele não convivesse, que ele não perdoasse, e não foi assim que ele se conduziu, porque o seu prazer estava na lei do Senhor e obedeceram. Versículo 4 diz, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ou seja, é um juiz insubornável, não pode ser subornado. Enquanto a gente está vivendo um tempo, e está muito claro, os juízes dessa terra, quantos são corruptos, o Senhor Jesus é um reto e justo juiz, que não pode ser subornado, que não pende para aqueles que possuem, que não teme nada. Ele olha de fato o que é certo. Ferirá a terra com a vara de sua boca, com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Ou seja, como Jesus disse, o poder da sua palavra, ele diz que céus e terra passarão, mas a sua palavra não vai passar. A palavra que procede da boca de Jesus é o conhecimento revelado das Escrituras. Nós carregamos essa palavra, e essa palavra
ela fere a terra com vara, porque ela aponta para os homens os seus pecados e a necessidade de arrependimento, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Nós sabemos, irmãos, que a palavra, o evangelho do Senhor, traz libertação aos eleitos, aos que ouvem, aos que creem, são libertados dos seus pecados, ficam livres dos seus grilhões, das suas correntes, creem em Jesus, abraçam o evangelho, e de fato a força, o poder do inferno e do mal não podem detê-los, porque a ação do Espírito é eficaz. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Então, meu irmão, preste atenção. O que cinge Jesus e o que faz Jesus se movimentar, o reino dele, aquilo que ele planejou, aquilo que ele projetou, é a justiça e a fidelidade. Não tema, meu irmão, portanto, o sofrimento do tempo presente. O sofrimento pode se manifestar, mas nós não devemos ser guiados por aquilo que vemos ou por aquilo que ouvimos, mas o justo viverá por fé nas promessas desse Deus que não falha, desse Jesus que não olhou para trás, que não desistiu de nos amar, mas nos amou até o fim. E a obra que Jesus fará é perfeita. Diz o texto aqui, a partir do versículo 6, traz um relato de paz, que muitas pessoas aplicam a questão do milênio, lá no livro de Apocalipse. Nós não vamos entrar muito nessa questão teológica agora, do milênio, né? Nós temos aí correntes pré-milenistas, pós-milenistas. Aqui nós acreditamos, nós reformados, a predominante é a milenista, que diz que todas essas coisas o Senhor Jesus está fazendo ao longo da história da igreja. Não fará apenas em um determinado período, mas essa paz produzida aqui, narrada, ela já acontece com aqueles que creem. Aqui diz que o lobo habitará com o cordeiro. Você já pensou um lobo e um cordeiro habitando junto? Sem o lobo despedaçar o cordeiro, o leopardo deitará com o cabrito. O bezerro, o leão, o animal cevado, o leão e o animal cevado andarão juntos. E um pequenino vai guiá-los, uma criança. A vaca e a ursa passarão juntas. As suas crias juntas se deitarão, o leão se deitará com o boi. Haverá paz. Aqui é um contexto de paz. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, esse conhecimento, irmãos, não é simplesmente, eu entendo, não é simplesmente um conhecimento teológico. Agora eu compreendo as doutrinas. Não, mas é um conhecimento de experiência, de toque do Espírito Santo, iluminação do Espírito Santo, ação do Espírito Santo, que faz o homem, mesmo sem ter um conhecimento profundo bíblico, experimentar Jesus como seu Senhor e Salvador e ter a paz selada com Deus, e experimentar uma paz que é indescritível, uma paz que excede todo entendimento, uma paz onde todas as guerras cessam, onde todas as buscas cessam, porque a verdade foi encontrada. Essa é a paz proclamada que Jesus faria, e só ele pode fazer, e continua fazendo, e tem feito na história, e fará até que o último eleito creia. Naquele dia, diz a palavra, recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. Essa raiz de Jessé, levantada como estandarte, é o próprio Jesus. Ele disse que ele seria morto, e quando ele fosse levantado, ele atrairia, ele diz isso lá no Evangelho de João, que assim como foi levantada a serpente por Moisés, para que os homens olhassem para ela e fossem curados, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado. E todo aquele que olhar para ele será salvo. Quando ele for levantado, ele diz que ele atrairia os povos, as nações, para ele mesmo, porque o príncipe desse mundo seria despojado. De fato, irmãos, depois da morte de Jesus, nós percebemos que aquele domínio, aquele modo operante do diabo, ele muda. Você vai percebendo quando Jesus caminha, quantos endemoniados, quantas coisas, quantas enfermidades causadas por problemas espirituais. Jesus é aquele que vence, que despoja o maligno e que é levantado e atrai as nações a si mesmo. Por isso o evangelho, Jesus disse, tem que ser pregado a toda criatura. E aqui o texto vai narrar sobre essa nova glória de Israel. Preste atenção, meu irmão, a partir do versículo 11, mostra que o Senhor vai estender a sua mão, um novo resgate. Naquele dia o Senhor, versículo 11, tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo. Olha aí, o que for deixado para a Síria, do Egito, da Etiópia, levantará estandarte, esse estandarte é o rebento de Jessé, Jesus, para as nações, ajuntará todos. Então hoje, meus irmãos, nós podemos estar separados por nacionalidade, por cultura, mas nós estamos unidos não pelo efeito da globalização, mas o que nos une é a fé em Jesus. Somos irmãos de diversas nações e adoramos a um só Deus, e esse Deus é o Senhor. É o fim das guerras. Nossa luta já não é mais contra a carne ou sangue. Versículo 13. Afastar-se-á a inveja de Efraim, os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não invejará Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. Termina a guerra entre os homens. Temos paz com todos os homens, porque Cristo selou essa paz. E no versículo 14 a 16, mostra o povo de Deus unido e os inimigos derrotados. Aqui no versículo 14 diz assim,
Antes voarão tanto Judá quanto Efraim sobre os ombros dos filisteus, despojarão os filhos do Oriente, contra Edom. E o versículo 16 termina dizendo: haverá caminho plano para o restante do seu povo que for deixado da Síria, como houve para Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Então Cristo é uma estrada, é um caminho que nos une ao Pai, une o seu povo ao Pai, torna-nos de fato filhos de Deus, nos dá o poder de sermos feitos filhos de Deus. Todo esse capítulo, irmãos, aponta claramente para Jesus, o príncipe da paz. Olha, a sua esperança não deve estar em nenhum ser humano, em nenhum artifício desse mundo. Nenhum poder humano pode te reconciliar com o Senhor. Mas Deus fez o que era impossível aos olhos dos homens. Ele deu o seu único filho, Jesus, o rebento de Jessé, esse renovo que é colocado como estandarte para todas as nações, porque todo aquele que nele crê será salvo. Que Deus te abençoe, meu irmão, que você continue crendo e amando Jesus de todo o seu coração. Estamos daqui a pouco juntos para mais um capítulo das Escrituras.